Bem-vindos a mais uma aula de conversão de energia. Dando continuidade às propriedades magnéticas da matéria, nas últimas aulas nós falamos sobre ferromagnetismo, paramagnetismo e terminamos a última aula falando de diamagnetismo. Diamagnetismo, aquela propriedade da matéria onde a matéria não tem momento de dipolo atômico. Porém, quando você coloca isso num campo, há um alinhamento que faz com que o campo diminui, gerando uma repulsão do material. Aqui é um experimento, tá? Onde um sapo está levitando num campo magnético devido a propriedades diamagnéticas aqui. Existe um efeito chamado efeito Meissner. Em 1988, o físico holandês Heike Kamerlingh-Onnes descobriu que, para uma temperatura diferente do zero absoluto, a resistividade elétrica de alguns materiais era nula. Não podia ser zero, zero é inatingível, porém, muito próximo do zero, 1 Kelvin, 2 Kelvins, alguns materiais atingiam resistividade elétrica nula. Tá? Esta condição passa a ser conhecida como supercondutividade. Nessa temperatura específica, chamada temperatura crítica, materiais como mercúrio atingem um estado supercondutor. Em 1933, Meissner e Oxenfeld eles descobriram uma propriedade importante do estado supercondutor, que é o chamado diamagnetismo perfeito, também como ficou conhecido, efeito Meissner. Eles descobriram que um campo magnético externo aplicado a um material no estado supercondutor é expelido do seu interior. Então aqui eu tenho um material, essa bolinha aqui, ó. A temperatura dessa bolinha está acima da temperatura crítica para supercondutores. Então, se eu aplicar um campo magnético, o campo magnético atravessa. Agora, se a temperatura do material estiver abaixo dessa temperatura crítica dos supercondutores, o campo magnético é expelido, ele é jogado para fora do material. Isso faz com que o material seja repelido. Aqui temos um material supercondutor, numa temperatura abaixo da temperatura crítica, em cima do campo magnético de um ímã. Pode ver que ele está levitando. Esse é o chamado efeito Meissner. Bom, nós estudamos a lei de Ampère, as leis que regem a força elétrica, a força magnética sobre uma carga elétrica em movimento, sobre correntes em fios, e vimos a lei de Faraday. Aí vimos as propriedades elétricas da matéria. Agora vamos discutir um pouco sobre corrente alternada. E depois que a gente vê corrente alternada, a gente entra na conversão eletromecânica propriamente dita. O que é a corrente alternada? O nome já diz, é uma corrente que se alterna. Ela, uma corrente que no tempo tem esta característica. Aqui, o potencial elétrico em função do tempo. A corrente aumenta chegando num potencial máximo, diminui, zera, inverte o seu sentido, vai até um potencial negativo máximo, depois zera, até um potencial positivo, e assim. Como que é produzida uma corrente dessa? Bom, quem mostrou isso pela primeira vez foi Michael Faraday. E o experimento dele, na essência, é parecido com esse que está aqui. Ó. Esse aqui é um pouco mais sofisticado. 2 ímãs com polos opostos frente a frente. Então, aqui um ímã com polo norte e um ímã com polo sul. Aqui você coloca uma espira que possa rotacionar livremente entre os polos dos 2 ímãs. Esta espira tem uma haste presa a um anel aqui e outra haste também. Presa não, ela está em contato
Quando essa espira gira, esta perninha dela mantém o contato giratório com o anel. Aqui, preso a essa espira, eu tenho um eixo rotativo. O que Faraday mostrou? Que se eu manivelar isso aqui, ó, se eu pego aqui, coloco uma manivela aqui, ó. E manivelo isso, girando para cá, ó. E giro. Conforme eu giro, essa espira vai rotacionar. Ela rotacionando entre os polos de um ímã, a gente já viu que entre os polos de um ímã, você tem um fio ali. Em movimento, vai surgir uma força eletromotriz. E a gente já viu que essa força eletromotriz induzida é o campo magnético vezes o comprimento do fio vezes a velocidade. Então, vai surgir uma DDP. Como essa espira está ligada a esses dois anéis, então surge uma diferença de potencial entre esses dois anéis aqui, ó. Se eu conecto um dispositivo elétrico nesses dois anéis, uma corrente vai fluir da região de maior potencial para a região de menor potencial. Por exemplo, se eu conectar uma lâmpada aqui e for energia suficiente, essa lâmpada acende. Então, manivelando isso, você consegue produzir energia elétrica. Porém, essa energia não é constante, ela não é contínua. Ela se alterna no tempo assim, ó. Sobe, desce e assim por diante. Cada manivelada, cada ciclo da manivela que você dá, ela cumpre um intervalo desse aqui, ó, para cada volta da manivela. Então, esta é uma corrente produzida por manivelar esta espira entre dois ímãs e produz uma corrente elétrica que se alterna no tempo, uma tensão elétrica que se alterna no tempo. Essa tensão é chamada tensão alternada e, logicamente, esta corrente é chamada de corrente alternada e o símbolo é CA, corrente alternada, ou AC em inglês. O símbolo de um gerador de corrente alternada é este aqui, ó. Isto aqui é um gerador de corrente alternada. Lembrando, o gerador de corrente alternada, ele produz uma força eletromotriz induzida. Então, o símbolo é o E aí. Você fala, professor, mas como que é um gerador de corrente alternada? É esse dispositivo aqui. Isto aqui é um gerador de corrente alternada. Tá aí. E o símbolo é este aqui. O tiozinho é para lembrar que a tensão aqui dentro é alternada. Deixa eu só pegar um arquivo meu aqui. Caramba, onde será que tá? Pera lá. É uma animaçãozinha que eu quero. Aqui. Aqui a gente tem uma animação. Ela é bem interessante.
Tá aqui. Isso aqui é um gerador elétrico. Opa, joguei ele fora. Tá aqui, olha. Eu manivelo isto aqui, ó. A espira gira dentro de um campo magnético. Claro, eu coloco ligo isso aqui a uma resistência para não fechar curto. Por quê? A espira que vai surgir nela uma força eletromotriz induzida, em contato com o fio, vai surgir uma corrente. Eu ligo, então, aqui um resistor para que flua a corrente. E ligo em paralelo ao resistor aqui, olha, um voltímetro. E repara o ponteiro do voltímetro. Ele vai para a esquerda quando a bobina está numa posição. Depois ele vai para a direita quando a bobina está em outra. Mostrando que a tensão está se alternando ora positiva, ora negativa. Conforme a espira gira, o ponteiro do voltímetro vai ora positivo e ora negativo. E conforme o ponteiro do voltímetro se mexe, eu posso fazer o gráfico aqui da tensão contra o tempo. Então, o pontinho azul aqui é onde o ponteiro está. No máximo positivo, diminui, zerou. Está aqui e assim sucessivamente. Posso aumentar a rotação. Se eu aumentar a rotação, eu aumento a voltagem. Olha, quanto mais rápido ele gira, maior é a voltagem. Então, uma espira girando no interior, uma espira condutora, girando no interior de um campo magnético, fica sujeito a uma DDP alternada, uma força eletromotriz induzida alternada no tempo. E se eu ligo isso, eu vou produzir uma corrente alternada. Eu posso inverter o sentido do giro. Girar para o outro lado, inverte tudo, tá? Tá aí. Então a gente consegue perceber, esse é um gerador elétrico. Ele está convertendo energia mecânica, que é de movimento, em energia elétrica. Mas para isso ele precisa do campo magnético aqui, olha. Então, é na presença do campo magnético que ele consegue fazer essa conversão eletromecânica de energia. Então, isso é fundamental para... Sem o campo magnético, nada aconteceria. Então, tá aqui. Esse é um gerador de corrente alternada. Repara o seguinte, a espira está girando, mas tem um campo magnético que sai do polo norte e vem para o polo sul. Ó. Então, essas linhas do campo magnético atravessam a espira. Está aqui nessa figura aqui, ó. As linhas do campo magnético atravessam a espira. A gente pode ver aqui, ó. Se eu adoto um vetor normal à área da espira, saindo dela positivo, aqui, um vetor normal n, perpendicular ao plano da espira, ó, tá aí. Logo, eu posso medir o ângulo que esse vetor n forma com o campo magnético. Eu sei que fluxo magnético é módulo do campo, módulo da área, cosseno do ângulo entre eles. Então, é BA cosseno de θ. Como a espira está girando, a espira gira com uma velocidade angular ômega. Então, essa espira gira aqui, ó, com uma velocidade angular ômega. E, se vocês lembrarem lá de Física 1,
quando a gente estuda movimento circular, a gente tem que o deslocamento angular é igual a um deslocamento angular inicial mais ômega-t. Se eu tomar esse cara como zero, o deslocamento angular é ômega-t. Então, aqui, cosseno de θ, no lugar de θ eu coloco ômega-t. Vai virar cosseno de ômega-t. Logo, o fluxo magnético é dado por BA cosseno de ômega-t. Esse é o fluxo magnético que atravessa essa espira. Como a força eletromotriz induzida pela lei de Faraday é menos o número de espiras vezes a derivada do fluxo magnético no tempo, então é menos o número de espira vezes a derivada disso aqui. Quanto que dá a derivada no tempo de BA cosseno de θ? Isso aqui vai dar. O campo é constante, o B é constante, sai da derivada. A área da espira é constante, sai da derivada. Então, isso aqui vai dar a área da espira, B, são constantes. Derivada do cosseno é menos seno. É menos seno. Então, eu vou substituir isto aqui. Este menos com este menos fica mais. O N multiplicando vezes a derivada ficou NAB. Vezes o seno de θ. Só que θ é função do tempo. Por quê? Porque θ é ômega-t. Então, na verdade, essa derivada vai ficar assim. Ó. Vai ficar B vezes A sai da derivada. Derivada do cosseno de ômega-t em relação a t. Então, isso aqui vai ser AB. Derivada do cosseno é menos seno de ômega-t vezes a derivada do que está aqui dentro, que é ômega. Então, tem um ômega aqui. Então, AB e ômega estão aqui. Ó. O N é este N. O menos daqui cancela com o menos daqui. E o seno de ômega-t aparece aqui. Ó. Logo, a força eletromotriz induzida vai ser calculada por essa expressão. N, AB, ômega, seno de ômega-t. Repara que a força eletromotriz induzida que surge nessa espira depende do número de espiras que eu tenho aí. Depende da área dessa espira. Depende do valor do campo magnético. Mas depende da frequência angular de giro. Ou seja, quanto maior a rotação, maior a DDP. Vocês acabaram de ver isso na animação. E depende do seno de ômega-t. Então, tá aqui, ó. Veja, quando que essa DDP é máxima? Ora, o E, ela é máxima quando este valor for máximo. Mas N, AB e ômega são constantes. Então, isso ocorre para quando o seno for máximo. Qual é o maior valor de seno? É 1. Então, quando o seno de ômega-t for igual a 1. O que implica que ômega-t, seno de que ângulo dá 1? De 90 graus. Então, ômega-t tem que valer 90 graus, ou 270 graus também, conforme está aqui. Ó. Então, é claro que quando o seno for 1, o valor vai ser máximo. Coloca 1 ali. Então, quem é o E máximo? É este valor para seno 1. Tira o seno, então, porque ele é 1. O E máximo vai ficar NAB ômega. Se isso é máximo, então eu posso trocar aqui por E máximo. Então, meu E fica assim. Isto aqui é E máximo. Seno
de ômega-t. Tá aí. Então, eu posso escrever que a força eletromotriz induzida, esse é o valor máximo. Então, a força eletromotriz induzida, quando você tem seu gerador elétrico de corrente alternada e manivela ele, é a tensão máxima produzida vezes seno de ômega-t. Então, esta é a tensão induzida num gerador de corrente alternada. Olha esse exemplo aqui, ó. Um gerador de corrente alternada consiste de 8 espiras com área de 0,09 metros quadrados e resistência total do fio de 12 ohms. O campo magnético do gerador vale meio Tesla e a frequência de giro é de 60 Hz. Encontre a força eletromotriz induzida máxima e qual a máxima corrente induzida quando os terminais de saída estão ligados a uma pequena resistência. Então vamos lá. Item A, força eletromotriz induzida máxima. Eu preciso descobrir a frequência angular de giro. É ômega, que é 2π vezes F. O F vale 60 Hz, então é 2π vezes 60. Fazendo essa conta, dá 377 segundos a menos 1. Segundo a menos 1, aqui, é a mesma coisa que radiano por segundo. Então, são 377 radianos por segundo. Essa é a frequência angular. A tensão máxima é NAB ômega. Então, é N, 8. A área, 0,09 metros quadrados. O B é o campo magnético, que vale meio Tesla. E ômega, 377 radianos por segundo. Fazendo essa conta, a tensão máxima deu 136 volts. Esta é a maior tensão produzida nesse gerador. Maior quer dizer a tensão de pico. Significa que se eu fizer o gráfico da corrente em função da tensão, da tensão em função do tempo, ele vai dar isso aqui, ó. Essa é a tensão máxima. Essa é a tensão máxima, tá? E o item B? Qual é a corrente induzida máxima nesse caso? Se eu tiver uma resistência pequena. Olha, a resistência total do fio vale 12 ohms. Quem é corrente? É tensão por resistência. A corrente máxima é a tensão máxima pela resistência total. A resistência total é 12 ohms. Então, é 136 volts dividido por 12 ohms. Isso dá 11,3 amperes. Tá aí. Um circuito de corrente alternada contendo um resistor. Olha aqui, ó. Aqui é a fonte de tensão alternada, fio e um resistor. Como é que eu analiso isso? Olha, eu sei que a tensão do gerador é tensão máxima seno de ômega-t. Olha, eu vou chamar a tensão do gerador de E e a tensão no resistor de ΔV. Veja, se o resistor recebe a tensão do gerador, então a tensão no resistor varia de acordo com a tensão do gerador. Então vai ser um ΔV igual a ΔV max seno de ômega-t. Então, ΔV do resistor é a diferença de potencial entre as extremidades do resistor.
a corrente no resistor é a tensão do resistor dividido pela resistência. Mas quem é a tensão do resistor? ΔV max seno de ômega t. Então vai ser ΔV max sobre R seno de ômega t. Eu vou chamar tensão máxima sobre resistência de corrente máxima. Então, isso aqui é a corrente máxima. Logo, a corrente no resistor é a corrente máxima seno de ômega t. O que a gente conclui neste circuito? Que a tensão e a corrente no gerador e do resistor estão em fase. O que significa isso? A corrente está em fase com a tensão. O que significa isso? Quando a tensão do gerador aumenta, a corrente aumenta. Quando a tensão do gerador chegar no máximo, a corrente também vai estar no máximo. E assim por diante. Então seria uma coisa assim. Aqui é tensão, aqui é tempo e tempo. Aqui gerador. Aqui resistor. Então, olha, a tensão do gerador varia assim. É uma tensão alternada. E no resistor? Varia igualzinho. Ó, aqui é o valor máximo. Ó. Aqui é o valor mínimo. Aqui é o valor máximo. No resistor, varia igualzinho. Vai fazer isso. Ó. Então, quando a tensão do gerador aqui é máxima, do resistor também é. Quando a tensão do gerador aqui é mínima, do resistor também é. Quando a tensão do gerador é máxima, do resistor também é. Então, a tensão do gerador e do resistor aumentam juntas e diminuem juntas. Então, nós falamos que eles estão em fase. Falar que eles estão em fase quer dizer aumentam juntos e diminuem juntos. Eles estão em concordância de fase. Então, a tensão no gerador e no resistor. Mas e a corrente? Como a corrente ela é tensão por resistência, e resistência é constante, então a corrente aqui é proporcional à tensão. Logo, se a tensão do resistor está em fase com a tensão do gerador, a corrente no resistor está em fase com a tensão do gerador. Então, se eu fizer o gráfico agora. Opa. O de cima é o gerador, o de baixo, que é o gerador, e aqui é o resistor. Só que agora, aqui é corrente. É a corrente do resistor e a tensão do gerador. Você vai ter isso.
a corrente do resistor ela é proporcional à tensão no resistor. Como a tensão no resistor está em fase com a tensão do gerador, então implica dizer que a corrente no resistor também está em fase com a tensão no gerador. Quer dizer, quando a tensão no gerador aumenta, a corrente no resistor aumenta. Quando a tensão no gerador diminui, a corrente no gerador diminui. Corrente e tensão se estão em fase para um circuito resistivo de corrente alternada. Tá aí. Então, exatamente isso. A corrente e a tensão estão em fase. Quando a tensão é máxima, a corrente é máxima. Quando a tensão é mínima, a corrente é mínima. Então, só que a equação da tensão é esta, a equação da corrente é essa. Lembrando que a frequência angular é sempre 2π vezes a frequência. Para entender melhor esse conceito de fase, vamos definir o conceito de fasor para corrente e tensão. O que é um fasor? Um fasor trata-se de um vetor bidimensional para representar uma onda de amplitude A, frequência angular ω e fase θ. Fase, ângulo de fase, é o ângulo inicial que o sistema começa a girar. Por exemplo, olha esse vetor. Este vetor, ele tem uma amplitude A. A amplitude é o tamanho dele aqui, ó, A. Ele tem um ângulo de fase θ. Ele está nessa posição formando esse ângulo com o eixo x. E ele tem uma frequência angular, significa que ele está girando. Vamos supor que ele gire para cá, ó. Então ele passa a ter uma frequência angular ω, dada por isso aqui. Isso aqui representa um fasor. É um vetor girante, parecendo um ponteiro de um relógio aqui, ó. Se eu pegar a projeção desse vetor no eixo x, ó, ele vai me dar a informação física que eu desejo. Então, geralmente, ele é utilizado para tensão e corrente. Vocês bem sabem que tanto tensão elétrica quanto corrente elétrica não são vetores. Então, usar um vetor para representar uma tensão e uma corrente, tem que tomar um cuidado, porque fisicamente corrente e tensão não são vetores. Então, quem é a corrente e a tensão? Se eu chamar este vetorzinho aqui de fasor da corrente, a corrente física que me interessa é a projeção desse vetor no eixo x. Poderia ser no eixo y também, dependendo como eu trabalho. Então tá aqui, olha. Tá aqui eu estou projetando esse fasor aqui, olha. Então, este tamanho dele aqui no eixo x, ó, que é esse tamanho aqui, me dá informação física. E quando esse fasor gira, se eu pegar a ponta de giro dele e plotar contra o tempo, você vai ter um sistema ondulante. Então, fasores são vetores bidimensionais usados para representar, geralmente, sistemas oscilantes. E a corrente alternada e a tensão alternada são sistemas oscilantes. Então, eu posso usar as grandezas físicas envolvidas ali como um fasor. Isso, você fala, mas para que fazer isso? Porque facilita os meus cálculos. Então, olha, eu posso imaginar que para esta onda de tensão aqui, ó, eu tenho um fasor para ela, ΔR. Lembra, eu represento como um vetor, mas a tensão não é vetor. Tá? E para este fasor, para esta onda de corrente I, eu tenho um fasor I. Repara que o ΔVmax e o Imax acontecem juntos. Então, ΔVmax é este vetorzinho e Imax é este vetor. Repare que eles estão juntos. Se eles estão juntos, eles estão em fase. E esse sistema, a gente convenciona eles girar no sentido anti-horário. Aqui, ó. Então, imagina esse vetor girando aqui, ó.
E ele gira com uma velocidade angular ômega, e o ângulo é ômega-t. Se eu falei que o valor que interessa, que dá grandeza física, é a projeção no eixo x, então é essa projeção aqui, ó. Se aqui é Imax, esse aqui está com um ângulo, então esse aqui vai ser Imax cosseno de ômega-t. Então, a grandeza física aí vai ser calculada assim. Vamos naquela animação. Aqui. Deixa eu ver. Repare esse sistema aqui, ó. Isso aqui é um gerador de corrente alternada. Aqui eu vou medir a tensão e a corrente sobre um resistor. Aqui, este gráfico representa o fasor. Vermelho é a corrente, azul a tensão. E aqui o gráfico dos dois. Então, olha aí, ó. Os fasores representam a corrente e a tensão. Quando a tensão é máxima, a corrente é máxima. Quando a tensão é mínima, a corrente é mínima. Olha no amperímetro e no voltímetro e olha que os ponteirinhos se mexem juntos. Então eu digo que a tensão e a corrente estão em fase. Tá? Estão em fase. Eu poderia aumentar a tensão. Vou aumentar a tensão aqui, ó. Vou colocar uma tensão de 60 volts. E vou colocar uma frequência de 100 Hz. 100 Hz. Vamos ver se ele faz. Tá aí. Então, isso significa que eles estão em fase. Quando a gente trabalha com tensão alternada e corrente alternada, se eu coloco um voltímetro para medir a tensão alternada, ó, suponha que eu tenha aqui minha tensão alternada no tempo. Ora, se uma parte do ciclo ela está acima do eixo, então essa região é positiva. Essa é negativa, essa é positiva. Em média, a tensão é zero. Ou seja, como o voltímetro ele vai pegar a tensão média do sistema, o voltímetro, se você ligar no sistema de tensão alternada, ele vai acusar zero. Mas você sabe que não é zero. Todo mundo aqui que já colocou um voltímetro na tomada, sabe que ele não acusou tensão zero. Ele acusou 127 volts. Ué, mas se a tensão é alternada, uma parte positiva do ciclo se anula com a parte negativa do ciclo. Portanto, na média, isso sempre vai dar zero. Então, como é que eu faço para medir tensão alternada? Medir a tensão média não dá certo. Então, como que funciona isso? A gente vai lançar mão de um conceito chamado valor
RMS. Valor RMS do inglês é Root Mean Square. A gente traduz como valor quadrático médio. Então, RMS significa isso. Valor quadrático médio. Alguns chamam também de valor eficaz. Valor eficaz. Vamos ver o que vem a ser isso. Veja, aqui eu tenho uma corrente alternada. Está aqui. A mesma coisa. Aqui é positivo, aqui é negativo. Aqui é positivo, aqui é negativo. Como essa amplitude é igual a essa, então a média disso aqui, a corrente média, toda vez que eu colocar uma barrinha em cima, quero dizer médio, vai dar zero. Se eu ligar um amperímetro aqui, ele for medir o valor médio, vai dar zero. Mas eu não quero zero, eu preciso de uma informação. Então a gente vai lançar mão do valor quadrático médio da corrente. E ela é definida como sendo a raiz quadrada da média do valor ao quadrado. Então, o valor quadrático médio é sempre a raiz quadrada do valor ao quadrado médio. Barrinha em cima quer dizer médio. Então, pega o valor que você tem, eleva ao quadrado. Faz a média desses valores. E depois extrai a raiz quadrada. Isto é valor quadrático médio. Quando eu faço isso, agora não dá zero. Porque se eu pegar a parte negativa ao quadrado, ela fica positiva. Tá? Então, é assim que se calcula valores quadráticos médios. Então, vamos pensar aqui. Se isso aqui é o gráfico de I, quem é o gráfico de I ao quadrado? I ao quadrado, veja, um valor daqui ao quadrado fica positivo. Então, é deslocar toda esta onda aqui para cima. E ela fica deste jeito aqui. Ó. Então, quando eu elevo I ao quadrado, a onda não fica mais abaixo do zero. Fica tudo acima do zero. Então, agora eu não vou ter mais positivo, negativo, positivo. Agora eu vou ter positivo, 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 e aqui é zero. Aqui é zerou, aqui zerou, aqui zerou. Então, é assim que fica o gráfico quando eu elevo o I ao quadrado. Bom, se o I ao quadrado é este valor aqui, quem é o I ao quadrado médio? Vai ser a média disso. Quem é o valor médio? O valor médio é o que está na metade. Então, o valor médio desse cara é pegar aqui no meio. Ó. Esse é o valor médio. E quanto que ele vale? Metade do I máximo ao quadrado. Esse aqui é o maior valor de I máximo ao quadrado. Então, esse aqui é o maior valor de I máximo ao quadrado. O valor médio é metade dele, que está entre 0 e ele. Então, é metade de I máximo ao quadrado. Esse é o valor quadrático, esse é o valor ao quadrado médio, que é esse valorzinho que está aqui dentro. Então, o I ao quadrado médio vale meio do I máximo ao quadrado. Então, guarda essa informação. Então, o I ao quadrado médio vale metade do I ao quadrado máximo. Aqui, ó.
Então, se eu pegar aqui dentro e substituir isto aqui, ó, aqui dentro, nós vamos ter, então, o I quadrático médio é a raiz quadrada de ao quadrado máximo sobre 2. Ora, raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado cancela, ó. Esse I sai fora da raiz. Sai da raiz aqui. Então, o I quadrático médio, esse aqui saiu da raiz, é o I máximo, aqui não saiu, sobre raiz de 2. Então, o I quadrático médio é o I máximo sobre a raiz de 2. É este o valor que o amperímetro lê para a corrente alternada. Tá? Porque se ele fosse ler o valor médio, daria 0. E quem é esse I quadrático médio? É uma corrente que produz a mesma potência que uma corrente contínua. Tá? Então, o I quadrático médio é um valor de corrente que produziria a mesma potência que uma corrente contínua equivalente. Então, esse é o IRMS. Tá aí. Posso aplicar isso também para tensão? Posso. A tensão RMS é a tensão máxima sobre a raiz de 2. É isso que o voltímetro lê. Então, o circuito com o resistor aqui, olha. Quem é a potência do circuito? A gente sabe que é RI quadrado. Mas agora, a gente está lidando com corrente alternada. Ela varia, ela oscila. Então, a gente vai calcular a potência média, a barrinha. Vai ser o R I ao quadrado. Quem é I? I é este cara aqui, ó. Ao quadrado é I máximo seno de ômega t. I ao quadrado vai ser I máximo seno de ômega t ao quadrado. Então, vai dar I máximo ao quadrado seno quadrado de ômega t. Ora, mas a gente já viu que I máximo, quem é I máximo ao quadrado? É isso aqui. I podemos fazer assim. Quem é... Isso aqui é valores médios. A gente não pode esquecer que tem uma barrinha. Então, tudo isso aqui tem uma barrinha de médio em cima. Então, aqui é R médio, I máximo ao quadrado médio, valor médio de seno quadrado. Mas a gente acabou de ver lá no gráfico que o valor médio do seno ou do cosseno, tanto faz, dá meio do valor máximo. Então, o valor I máximo ao quadrado seno de ômega t é meio de I máximo ao quadrado. Meio de I máximo eu coloquei aqui, ó. Logo, a potência média é meio de RI máximo ao quadrado. Este é o valor da potência média dissipada num circuito de corrente alternada contendo um resistor. Escrevo assim. Agora, I máximo ao quadrado sobre 2, quem é isso? Ora, I máximo ao quadrado sobre 2, isso aqui, ó, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. I máximo sobre raiz de 2 ao quadrado. Vai dar I máximo ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado dá 2. Mas I máximo sobre raiz de 2 é o IRMS. Então, isso aqui é IRMS ao quadrado, que está aqui, ó. Portanto,
a potência média é RI ao quadrado RMS. Repara que esta equação é para corrente contínua. Então, aquilo que eu falei, a corrente quadrática média, ela é usada para gerar uma potência que uma equação para corrente contínua daria a mesma potência. Repare, se a potência dissipada para corrente contínua é RI ao quadrado, se isso é para corrente contínua, para corrente alternada sempre é valor médio. Vai ser uma equação igualzinha, mas para ser igual, tem que ser valores RMS. Isso é corrente alternada. Tá aí. Ora, a gente sabe que a potência média, que a potência dissipada ou a potência de um circuito em corrente contínua também pode ser calculada como sendo tensão vezes corrente. Para corrente alternada é potência média. Então tem que ser a média da tensão vezes a corrente. Está aqui. Vamos calcular isso como é que fica. Então agora é corrente alternada. Então vai ser a média. Quem é a tensão? É a tensão máxima, seno de ômega t, corrente máxima, seno de ômega t, valores médios. Ora, E máximo, se ele já é máximo, o valor médio é ele mesmo. E máximo, se é máximo, o valor médio é ele mesmo. Então vai ficar apenas a média de seno vezes seno, seno ao quadrado. E a média de seno ao quadrado já vimos, dá meio do valor. Então a média de seno ao quadrado é meio. Portanto, dá meio de E máximo e máximo. Ou seja, a potência média em corrente alternada também pode ser calculada como sendo meio de E máximo vezes I máximo. Tá aí. Ah, professor, qual que eu uso? Tanto faz. Se você usar esta aqui ou esta aqui, as duas vão ter que dar a mesma resposta. Então, as duas dão a mesma resposta. Olha esse problema. Um resistor de 12 ohms é ligado aos terminais de uma fonte de tensão senoidal. A tensão de pico, que é aquela do gráfico lá, é o valor máximo, tensão de pico da fonte é 48 volts. Determinar a corrente RMS e a potência média dissipada pelo resistor. Ora, a tensão RMS é a resistência vezes a corrente, é lei de Ohm, é igualzinho. O que dizia a lei de Ohm? Que a tensão é resistência vezes corrente. Isso era corrente contínua. Para corrente alternada, posso usar a mesma equação? Posso. Só que a tensão aqui tem que ser tensão RMS. A resistência é a mesma em todos. E a corrente tem que ser corrente RMS. Que é o que está aqui. Então, a corrente RMS é a tensão RMS sobre a resistência. A tensão RMS, problema não deu, mas o problema deu a tensão de pico. A gente não pode esquecer que a tensão RMS é a tensão máxima pela raiz de 2. Tensão máxima é a tensão de pico, que vale 48 volts. Então, é 48 sobre a raiz de 2. E a resistência? Vale 12. Então, ponho 12 aqui. Ó. Então, isso aqui vai ficar 48 sobre 12 raiz de 2, que dão 2,83 amperes. Então, esta é a corrente quadrática média para este circuito.
E o B, a potência média dissipada. Posso fazer isso aqui. Tensão RMS vezes corrente RMS. Tensão RMS é 48 por raiz de 2. A corrente RMS, essa que eu calculei. Multiplicando, dão 96 watts. Tá aí. Vamos analisar como que é o comportamento de um indutor num circuito de corrente alternada. Um indutor. Eu tenho um gerador de corrente alternada e tenho um indutor L. A tensão no indutor, ΔVL, é entre as extremidades do indutor. A tensão do gerador aqui eu estou chamando de ΔV, que é ΔV max seno de ômega t. Ora, se eu aplicar a lei de Kirchhoff aqui dentro, ó, a somatória das DDPs nessa malha tem que dar zero. Então, ΔV menos a tensão no indutor. Lembre-se que a tensão no indutor é L derivada da corrente no tempo. Então, menos L dI dt, isso tem que ser igual a zero. Lei de Kirchhoff. Então, daqui eu passo isso aqui para lá, ΔV igual a L dI dt. E isso tem que ser ΔV max seno de ômega t, porque isso é o ΔV. Ó. Então, daqui eu isolo DI. Passo o dt para cá multiplicando e o L para cá dividindo. Então, DI é ΔV max sobre L, seno de ômega t, dt. Agora eu integro os dois lados dessa equação. Eu integro aqui, integro aqui. Ora, integral de DI vai dar a corrente do indutor. ΔV max sobre L é constante, sai da integral. Então, vem para cá. Sobrou a integral de seno de ômega t, dt. A integral do seno é menos cosseno de ômega t dividido por ômega. Então, deu aqui. Cosseno menos cosseno de ômega t dividido por ômega. Então, esta é a corrente no indutor. Ó. Tá aqui. Esta é a corrente do indutor. Ora, mas cosseno, aqui eu posso fazer uma transformação trigonométrica. Cosseno de ômega t, ele é igual a menos seno de ômega t menos π sobre 2. É uma relação trigonométrica. Então, eu vou trocar esse cosseno por menos seno de ômega t menos π sobre 2. Menos daqui com menos daqui fica mais. Então, a corrente no indutor ficou ΔV max sobre ômega L, seno de ômega t menos π sobre 2. Este valor aqui é o valor de corrente máxima quando o seno for 1. Então, é o Imax. Então, repara uma coisa. Para uma tensão aplicada pelo gerador, aqui uma tensão senoidal, a corrente no indutor está defasada, ó, de 90 graus. Π sobre 2 é 90 graus. Está defasada em 1/4 de ciclo, em 90 graus. Ou seja, para uma tensão aplicada senoidal, nesse circuito, a corrente no indutor sempre fica atrás da tensão, através do indutor, em 90 graus. Ou seja, a corrente está defasada atrás da tensão em 90 graus. É isso que está dizendo isso aqui para a gente. Então, significa que se aqui eu tenho o gráfico de tensão alternada para tensão, e aqui o gráfico para corrente alternada em roxo, repare que quando a tensão for 90 graus, lembra que no ciclo a gente tem isso.
Opa. A gente tem isso. Aqui é 0 grau. Este valor aqui é 90 graus. Este é 180 graus. Este é 270 graus. E este aqui é 360 graus. Repare que quando a tensão, o gráfico amarelo, está em 90 graus, é aqui que a corrente começa a subir, a partir do zero. Então, a tensão está adiantada em 90 graus em relação à corrente. Ou a corrente está atrasada em 90 graus em relação à tensão. Então, aqui há uma defasagem. Como é que fica o fasor? O fasor da tensão está 90 graus à frente da corrente. É assim que eles ficam. Deixa eu ver se na animação eu consigo isso. Tá aqui. Vamos resetar aqui, olha. Agora eu vou colocar aqui um indutor, uma bobina. Tá aí. Agora, olha, a tensão é o azul. O fasor da tensão está adiantado em 90 graus em relação ao fasor da corrente, que é o vermelho. Ó. E agora eu vou ligar. Aí, ó, como é que fica. Então, agora, quando a tensão é máxima, a corrente é zero. Quando a corrente é máxima, a tensão é zero e vice-versa. Temos aqui um circuito contendo um indutor em corrente alternada. Nós vamos definir uma grandeza que é chamada reatância indutiva. O que é a reatância indutiva? É a resistência oferecida à passagem de corrente pelo indutor. O indutor, lembra que quando passa a corrente aqui, ele produz um campo magnético. Ele produz um campo magnético aqui, ó. E o campo magnético aplica força em carga elétrica, ou seja, da própria corrente. E isso gera uma certa dificuldade da corrente passar. É uma resistência oferecida à passagem de corrente pelo indutor, mas não pela resistência do material, não pela resistência ôhmica, mas sim pela presença do campo. O campo dificulta a passagem de corrente. Então, essa resistência que o campo magnético cria no indutor, nós chamamos de reatância indutiva. E quanto que ela vale? Olha para essa expressão, que é da equação anterior. A corrente máxima não era ΔV max sobre ômega L? Só voltar aqui, ó. Ó, a corrente máxima é esta aqui, ó. Este é o Imax. É ΔV max sobre ômega L. Então vamos partir dele. Ora, mas a gente sabe que corrente é tensão sobre resistência. Aqui é tensão sobre alguma coisa dando corrente. Então, este alguma coisa que está aqui embaixo faz o papel de uma resistência. Esse ômega L faz o papel de uma resistência. Este ômega L nós vamos chamá-lo de XL. E esta é a nossa reatância indutiva. XL é a reatância indutiva. Está aqui. E é calculada como sendo ômega vezes L. Ômega, frequência angular, L é a indutância.
Então eu vou representar assim. Imax é ΔVmax sobre XL. Reatância indutiva é um tipo de resistência. Ela não é do material, ela é devido ao campo magnético. Então ela também é medida em ohms. Também se mede em ohms. Tá? Reatância indutiva. A potência num dado instante no indutor. Potência é E vezes I, que é E max seno de ômega t e max cosseno de ômega t. Mas a gente já viu que a potência média disso aqui, ó, é E max I max meio de seno quadrado de ômega t. De seno de 2 ômega t, né? Se você fizer a conta, o que é seno de ômega t vezes cosseno de ômega t? Aqui, ó. Aqui é seno e aqui é cosseno. Seno de θ vezes cosseno de θ, isso aqui é seno de 2θ, tá? 2 seno θ cosseno θ é seno de 2θ. Essa é uma relação trigonométrica. Então, seno θ cosseno θ é seno de 2θ sobre 2. Tá aqui, ó. Então, eu troquei aquele produto de seno por cosseno por isso. Só que seno de 2 ômega t implica que a função muda de sinal 2 vezes por ciclo. Se ela muda de sinal, o valor positivo se anula com o negativo. Estou falando agora em potência instantânea. E esses valores vão se anular. Portanto, a potência instantânea no indutor é nula. Indutores não gastam energia magnética. Ele acumula ali energia magnética, mas ele não dissipa, ele não joga fora isso. Olha este exemplo aqui. Um indutor de 40 mH é ligado aos terminais de um gerador de corrente alternada com tensão máxima de 120 volts. Determine a reatância indutiva e a corrente máxima para uma frequência, item A, de 60 Hz, item B, de 2.000 Hz. Então vamos lá, olha. O item A, para uma frequência de 60 Hz, ele quer que eu calcule a reatância indutiva e a corrente máxima. Então, para uma frequência de 60 Hz, reatância indutiva XL é ômega L. Para qualquer frequência, mas a gente vai calcular para 60 Hz. Quem é ômega? É 2π vezes a frequência, é 2πfL. Então, é 2π, frequência 60, a indutância 40 mH, é 40 10 a menos 3. Fazendo essa conta, essa indutância deu 15,1 ohm. E a corrente máxima é a tensão máxima sobre a reatância indutiva. A tensão máxima ele deu 120 volts sobre a reatância indutiva, 15,1 ohm, só que está dando 7,95 ampere. Agora, o item B. Agora a frequência de 2.000 Hz. Então, onde está F, eu coloco 2.000 e faço a mesma conta, 2πfL. 2π, 2.000, 40, 10 a menos 3. Agora a reatância indutiva deu 503 ohms. E a corrente máxima vai ser 120 por 503, que deu 0,239 ampere. Repara uma coisa, quando a frequência aumentou, vamos ver o que aconteceu com a reatância indutiva e com a corrente. Reatância indutiva deu 503 com 2.000. E deu
15/60. Ou seja, quando a frequência aumenta, a reatância indutiva aumenta. E a corrente para 60 Hz deu 7,95. Para 2.000 Hz deu 0,2. Ou seja, quando a frequência aumenta, reatância indutiva aumenta e a corrente diminui. Tá aí. Capacitores em circuitos de corrente alternada. Agora vamos pensar num gerador de corrente alternada e vamos colocar um capacitor aqui. Ó. ΔV, a tensão do gerador, ΔVC do capacitor. Aplicando a lei de Kirchhoff aqui, ó, toda a tensão do gerador vai para o capacitor. Então, ΔV do gerador tem que ser igual a ΔV do capacitor. Mas se é igual ao do gerador, então é ΔV max seno de ωt. Capacitância é carga sobre tensão do capacitor, que é ΔVC. Então, a carga é C vezes ΔVC. Mais ΔVC é isso aqui, ó. É ΔV max seno de ωt. Então, carga é capacitância ΔV max seno de ωt. E quem é a corrente no capacitor? É a derivada da carga no tempo. Deriva essa equação. C ΔV max aqui é constante. Derivada do seno é cosseno. Derivada de seno de ωt é cosseno de ωt vezes ω. Então dá isso. Mas cosseno de ωt nada mais é que seno de ωt mais π sobre 2. Então, eu posso dizer que a corrente no capacitor é ωc ΔV max seno de ωt mais π sobre 2. Ou seja, a corrente no capacitor está agora adiantada de π sobre 2, adiantada de 90 graus em relação à tensão. Então, a corrente no capacitor sempre fica à frente da tensão através do capacitor em 90 graus. Então, está aqui a corrente e aqui a tensão. Repara, quando a tensão vai começar, a corrente já está em 90 graus. Então, a corrente está adiantada em 90 graus em relação à tensão. Fasorialmente, o fasor da corrente está em 90 graus, olha aqui 90 graus aqui, ó, em relação ao fasor da tensão. Então, se a gente for lá para o nosso esqueminha, vou colocar agora um capacitor. Ó. Coloquei aqui um capacitor. Repara, a corrente amperímetro é vermelho, o fasor é vermelho. Voltímetro é azul, o fasor da tensão é azul. Agora, a corrente está adiantada em 90 graus em relação à tensão. Vamos ligar e ver o que acontece. Olha aí. Ó. Agora, quando a corrente é máxima, a tensão é zero. Quando a corrente é zero, a tensão é máxima. Tá aí. Reatância capacitiva é a resistência oferecida à passagem de corrente elétrica pelo capacitor. O capacitor ele tem um isolante no meio, um dielétrico, então ali não vai passar corrente. Porém, quando a corrente é alternada, o capacitor carrega e descarrega. É como se uma corrente estivesse fluindo através dele. O quão difícil é esta corrente fluir ali
a gente vai chamar de reatância capacitiva. E vamos tirar dessa equação. Quem é o Imax? O Imax sai dessa equação aqui, ó. Este cara aqui é a corrente máxima com o capacitor. Quem multiplica o seno? Ômega C delta V max. Então, a corrente máxima é ômega C delta V max. Eu posso jogar esse ômega C para o denominador, ele fica assim, ó. Delta V max sobre 1 sobre ômega C. Mas a gente já sabe que corrente é tensão por uma resistência. Então, este cara aqui de baixo é um tipo de resistência. Essa resistência em corrente alternada que o capacitor oferece à passagem de corrente, nós chamamos de reatância capacitiva. E o símbolo vai ser um XC. XC é 1 sobre ômega C. É a reatância capacitiva, também medida em ohms. Então, o Imax é delta V max sobre a reatância capacitiva. Potência instantânea num capacitor. O seno de 2 ômega t vai aparecer também, vai ser igualzinho ao anterior e também vai dar zero. Ou seja, capacitores não dissipam energia elétrica, eles estocam. Indutor não dissipa energia magnética, ele estoca. Olha este problema aqui, ó. Um capacitor de 20 microfarad é ligado aos terminais de um gerador CA, cuja tensão máxima é de 100 volts. Determine a reatância capacitiva e a corrente máxima para as frequências de 60 e de 5.000 Hz. Agora, ó, frequência de 60 Hz, reatância capacitiva, XC igual a 1 sobre ômega C. Vai ser 1 sobre 2π FC. F é 60. 2π 60, capacitância. 20 microfarad, 20, 10 a menos 6. Fazendo essa conta, a reatância capacitiva dá 133 ohms. A corrente máxima é delta V max sobre reatância capacitiva. A tensão máxima é 100 volts. 100 sobre reatância capacitiva, que é 133. Isso dá 0,752 ampere. Então, isto para 60 Hz. Vamos ver para 5.000 Hz. Ó, 1 sobre ômega C, 1 sobre 2π FC, só que no lugar do F eu ponho 5.000. Fazendo a conta, dá 1,59 ohms. Compara com o anterior, deu 133. Agora a frequência aumentou, a resistência diminuiu. Deu 1,59. E o Imax, delta V max sobre XC, o Imax é 100 sobre 1,59, dão 62 amperes. Ou seja, a corrente aumentou. Então, no capacitor, quando você aumenta a frequência, a resistência do capacitor diminui, a reatância capacitiva diminui, e a corrente aumenta. Ou seja, para frequências muito altas, o capacitor conduz muito, porque a resistência dele vai para zero. Funciona como se estivesse em curto. Circuitos RLC série com gerador. O que é isso? É colocar, ligado a um gerador de corrente alternada, um resistor, um indutor e um capacitor em série. Olha aqui. Quem é a tensão no resistor? É a resistência vezes a corrente máxima. Tensão no indutor é a reatância indutiva vezes corrente máxima. E tensão no capacitor, reatância capacitiva vezes corrente máxima. Todas essas tensões são máximas, tá? Quem é a tensão do gerador? É a tensão do resistor mais a do indutor
mais a do capacitor. Quem é a tensão do resistor? É Imax R seno de ômega t, que é ΔV seno de ômega t. Do indutor, Imax XL seno de ômega t mais π sobre 2, ou ΔVL cosseno de ômega t. E do capacitor, é Imax XC seno de ômega t menos π sobre 2, ou seja, é menos ΔVC cosseno de ômega t. Se a gente escrever em termos de fasores, a tensão e a corrente no resistor estão em fase. No indutor, a tensão está adiantada em 90 graus em relação à corrente. E no capacitor, a tensão está atrasada em 90 graus em relação à corrente. Então, se eu for desenhar esses três fasores, aqui o ΔVmax, a corrente no capacitor, do resistor, o ΔV do resistor, o ΔV do indutor está adiantado em relação à corrente e o ΔV do capacitor atrasado. A corrente aqui eu vou ter o meu Imax. Este ângulo entre o ΔVmax, que é do gerador, e do resistor eu estou chamando de φ. Olha, se eu pegar quem é o ΔVmax aqui, se eu fizer a soma desses dois vetores, vai me dar um resultante para cá, ó, que é este aqui. Quem é esse resultante? É a tensão do indutor menos a tensão do capacitor. Aqui é a tensão do resistor e aqui é a tensão total, que forma um ângulo φ com horizontal. Então eu posso usar Pitágoras para calcular o ΔVmax. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ΔVmax é a raiz quadrada de ΔVR ao quadrado mais ΔVL menos ΔVC ao quadrado. Mas ΔVR é Imax vezes R ao quadrado. ΔVL é Imax XL, ΔVC é Imax XC. Tudo isso aqui ao quadrado. Ó, Imax ao quadrado eu vou pôr em evidência e jogo para fora da raiz porque corta os quadrados. Então ficou ΔVmax é igual a Imax. Aqui sobrou R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Passo o Imax para lá dividindo. Ou posso escrever, se eu quiser, Imax ΔVmax sobre a raiz quadrada de R quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Veja, corrente é tensão sobre um tipo de resistência. Então, isto aqui passa a ser um tipo de resistência. Qual? A total do sistema. Ela é chamada de impedância. E a gente vai simbolizá-la pela letra Z. Impedância. A impedância Z é a raiz quadrada da resistência ao quadrado mais a reatância indutiva menos a capacitiva ao quadrado. Isto aqui me dá a resistência total do meu sistema. Isso para um circuito resistor, indutor, capacitor. A gente chama de circuito RLC, contendo um gerador de corrente alternada. Então, quem é ΔVmax? Isso aqui é o Z. Então, passa isso aqui para lá multiplicando. ΔVmax é Imax vezes Z. Ó. Z Imax. E se eu voltar nessa figura, a tensão total forma um ângulo φ com a direção da tensão do resistor. Quanto que vale esse ângulo? Olha,
Tangente dele é cateto oposto, que é ΔVL menos ΔVC, sobre cateto adjacente, que é ΔVR. Então, φ vai ser o arco tangente da tensão do indutor menos a tensão do capacitor dividido pela tensão do resistor. Como a tensão do indutor é XLI, tensão do capacitor é XCI e a tensão do resistor é RI, põe o I em evidência, ele corta, sobra isso, XL menos XC sobre R. Então, φ é o arco tangente de XL menos XC sobre R. Então, temos aqui os valores, os elementos de circuito, né? Na verdade, um resistor, a impedância dele é R, e o ângulo de fase φ dele com ele mesmo é 0 grau. Um capacitor, ele tem reatância capacitiva, e o ângulo de fase para o capacitor vale menos 90 graus. Para o indutor, ele tem reatância indutiva, e o ângulo de fase vale mais 90 graus. Se eu tiver em série resistor-capacitor, a impedância é calculada como a raiz de R² mais XC², e o ângulo de fase é negativo, entre menos 90 e 0 grau. Se eu tiver resistência em série com indutância, a impedância é a raiz de R² mais XL², e o ângulo de fase é positivo entre 0 grau e 90 grau. Agora, se eu tiver os três em série, a impedância é raiz de R² mais XL menos XC², vai ser negativo o ângulo de fase se XC for maior que XL, e positivo se XC for menor que XL. Tá aí. Na próxima aula, a gente fala de transformadores e vamos verificar alguma aplicação de corrente alternada circuito RLC e falaremos de transformadores. E a partir dali, em conversão propriamente dita, eletromecânica de energia e máquinas rotativas. Agradeço a atenção e a paciência de todos. Até a nossa próxima aula.